Hoje é 11 de outubro de 2025. Hoje é sábado, Shabbat Shalom. Nós vamos falar sobre um tema espiritual muito sério. Então eu tenho que prevenir que se você não está emocionalmente bem hoje, você não está confiante no amor de Cristo por você, como diz Romanos 8, o amor de Cristo, nada nos separará do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, o inferno, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se você não é bem cristão, você não está convencido do amor de Cristo por você, aceite esse amor de Cristo antes de ver esse vídeo. Esse vídeo vai falar de algo muito sério, horrível, horroroso. Se você já é cristão, mas que você não está no estado emocional de saúde boa, não aconselho você ouvir esse vídeo, tá? Até o final. Porque vai ser uma coisa muito séria que eu vou falar, muito profunda, e vai levar lá. Se você não tiver convicção da sua vida consagrada, santificada a Cristo, da sua carreira cristã, não veja esse vídeo, não ouça esse vídeo. Não compartilhe com qualquer pessoa esse vídeo, porque é muito forte, é muito pesado o que eu vou falar e o que eu vou ler. Ok? Então pare o vídeo agora, que eu vou começar. Senhor Jesus, abençoa os nossos ouvintes que se acham preparados, que já aceitaram e confiam no amor ilimitado de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário e na sua ressurreição, na sua intercessão, para que nenhum dano, nenhuma lesão do teu amor por eles em Cristo Jesus, pela comunhão, Eucaristia, pela salvação das suas almas, o demônio, algum espírito mal das trevas venha causar algum dano, algum pavor, algum problema, pelo que eu vou dissertar aqui, que eu vou revelar e conhecer sobre o mundo natural, sobrenatural, que a Bíblia, a tua palavra nos revelou, os testemunhos e a experiência que temos nas igrejas, na evangelização dos povos. Amém. Então, tudo começou, startou, né, em Lucas 11. Estava ouvindo o padre fazer sua homilia e ele comentou essa passagem de Lucas 11, em que Jesus está debatendo com os fariseus sobre a questão da cura. Ele fala antes, nesse capítulo 11, que nós temos o Espírito Santo é o maior poder que existe no céu, na terra, embaixo da terra, nada pode impedi-lo. E se nós pedirmos pelo nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele nos dá, nós teremos esse maior poder para garantir a nossa alma e nossa segurança. Então, além do amor de Cristo em ser insuperável por nós e ilimitado, também temos o Espírito Santo pelo batismo, pela fé em Cristo Jesus e pela nossa petição em nós para combater todo o mal que queira nos arrastar, que queira nos prejudicar. Então, fique seguro de que nós temos o Espírito Santo, nós temos o amor ilimitado de Jesus para o nosso lado. Então Jesus, antes de falar e revelar o que ele vai revelar, ele falou sobre o Espírito Santo e sobre a nossa condição e a nossa boa condição de pedir o Espírito Santo pela fé. Então, ele ensinou também o Pai Nosso, que é uma poderosa oração para nos livrar do mal, dos vultos pretos, dos demônios, da condenação eterna. Amém? Amém. Então, eu vou falar sobre essa passagem de Lucas 11. E ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo do demônio, o mudo falou, e as multidões se maravilharam. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, o chefe dos demônios. E outros, sentando, buscavam dele um sinal do céu. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles serão os vossos juízes.
Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Quando o homem forte armado guarda o seu palácio, seus bens estão em paz. Mas sobrevindo outro mais forte do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que ele confiava, e divide os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, quem comigo não ajunta se espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, ele diz: Eu tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, achar varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 piores espíritos do que ele. E eles entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aconteceu que, enquanto ele falava essas coisas, uma mulher dentro da multidão, levantando a voz, lhe disse: Abençoado é o ventre que te trouxe os seios em que amamantaste. Mas ele disse: Antes abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então aqui Jesus deixa claro que existem forças espirituais e uma disputa, uma guerra espiritual entre os anjos santos de Deus, Jesus Cristo, e os demônios de Satanás, ou príncipe do Beuzebu. Beuzebu era chamado o demônio príncipe das moscas, pelos teólogos da época de Cristo. Por que moscas? E aí é que entra a história que eu vou falar para vocês. E é o assunto que eu vou tratar. Eu passei pelo inferno, ali das trevas e vulto preto, e alma de uma mulher muito formosa, mas que estava no inferno, pedindo para ser salva. Eu adoeci 6 meses depois dessa visão, que foi uma viagem, né? Não foi nenhuma visão. Eu estava em pé, estava acordado, e o inferno se abriu na minha frente, a treva tomou conta do lugar, e eu vi tudo isso. Então, eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, o que é isso, o que aconteceu, né? Como que isso acontece com a vida da gente, né? Os psicólogos aí, os médicos que não entendem nada disso, né? Que fazem um cursinho aí de apostila, alguma coisa lá que os professores ensinam lá de qualquer coisa para eles lá, ateus e tudo mais, e diz que isso é alucinação da mente, do cérebro. Não, 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 não é. Não, porque ela não pode ocorrer de uma forma sistemática, de uma forma lógica, né? Então eu escrevi esse artigo, nós vamos falar sobre os testemunhos que outras pessoas também, e eu ouvi de outras pessoas, sobre esses fenômenos de vulto preto, demônios das moscas. Esses vultos pretos são moscas, e essas moscas são lideradas por Satanás, que lidera essas moscas através do terror, através da violência. Ele mantém todas essas moscas, que são espíritos que levam a alma das pessoas para o buraco. E eu tive uma visão hoje, de ontem para hoje, terrível, né? Do inferno, as suas cavernas, os seus líquidos, as suas almas lá mergulhadas naquele líquido. Ainda bem que eu não senti o cheiro, mas aquilo deve ser um cheiro horrível. E quase mal se vê aquelas cavernas, aquelas escuridões, aqueles fluidos ali, e aquelas almas ali atormentadas. Ainda bem que eu não vi também demônios lá. Mas quando eu vim para o Rio Grande do Sul, eu trabalhei há 3 anos que eu estou morando aqui, eu tive uma visão surpreendente do juízo de Deus. E almas, como se diz, camas, vindo, saindo, saindo, saindo lá debaixo das trevas e julgamento. Então eu penso que Deus tem um propósito aqui no Rio Grande do Sul, que eu procure passar esse conhecimento bíblico das moscas, dos vultos pretos, para os jovens, principalmente para os jovens adolescentes, e para as mulheres que se acham muito seguras, e os homens que estão se metendo em crime, pecado. O pecado é algo seríssimo, é algo gravíssimo, é contra a lei de Deus, a lei de Cristo. O pecado é contra a lei de Cristo. A lei natural é um pecado contra a lei natural, porque Cristo é o Criador. Então essa GBLTQ+, isso é seríssimo, esses pecados, né? E também o furto, a droga, o vício. Os alcoólatras não herdarão o reino do céu, nos ensina São Paulo. Então, todo tipo de vício, de feitiçaria, principalmente a feitiçaria, é um pecado horrível, que os outros pretos com certeza vão atrás da alma daquelas pessoas que morrem na feitiçaria. Sem dúvida, no tempo da revelação, Jesus discutiu seriamente com os fariseus que o acusaram expulsado de demônios de enfermidades pelo poder de Beuzebu, príncipe dos demônios. De fato, Satanás, também chamado Beuzebu, é o príncipe-chefe dos demônios, das moscas. Ora, os demônios moscas obedecem a Beuzebu, e por violência Beuzebu manda nos vultos pretos, que são espíritos de cadáveres de bruxos e bruxas. Então esses vultos pretos, eles tiram a alma que está no cadáver. Quando a pessoa morre no hospital, no acidente, eles vêm buscar a alma, eles vêm arrastar as almas.
E temos vários testemunhos disso. Eu tive esse testemunho que aconteceu comigo, e também eu vou dizer sobre outros testemunhos que eu ouvi e conheci as pessoas, né? Uma eu não conhecia. Ora, Jesus responde gravemente a esta blasfêmia diante do milagre de cura do surdo também mudo, né? Aqui há um endemoniado, aqui há um só de mistério no hebraico. O que Jesus diz é que o diabo não usa os homens, mas os oprime, mata e rouba. Ele não cura, né? Ele oprime, mata e rouba a alma. O processo leva, às vezes, a vida inteira. Por vezes, a roda do mundo babilônica gira, gira, engana bilhões com riquezas, preocupações, ideologias e doutrinas de religiões as mais sedutoras, enriquecedoras, ilusórias, falsas, hipócritas, mentirosas, né, insensíveis ao pecado. Eles não denunciam o pecado nosso que está cada minuto no nosso coração e precisa do arrependimento do Espírito Santo para nos fazer dar arrependimento, nos curar, nos limpar, o que combina com a natureza carnal e mental humana do Ra, hebraico mal, e pecado, armatos, no grego, armatos. Por isso, muitos são levados a uma vida inteira de distrações, vícios, ganâncias, vaidades, orgulho, discórdias, poder, trabalho, finalmente perdição e bruxaria. No final, o demônio, sabendo tudo e conhecendo todas as suas vidas e com o cadáver ainda esfriando, como moscas pretas, arrancam a alma da pessoa. Eu passei pelo inferno e vi duas moscas, vultos pretos, levando a alma de uma bela jovem para o abismo, de onde subiram em Cocalzinho, Goiás, Brasília. Isto foi quase o meu fim. Adoeci 6 meses, 7 dias sem comer e dormir. Graças que Deus me resgatou. As famílias cristãs não ensinam estas coisas aos filhos. Pois bem, vou lhe contar como isto é testemunhado por milhões de pessoas. Isto foi nos anos 90. Então, o que as famílias de classe média, as famílias até baixa renda, dizem: os filhos estudem, trabalhem, não viva a vida como eu vivi, né? Seja próspero, seja um doutor, seja rico, seja político, seja uma carreira de muito dinheiro, e não falam do sobrenatural, dessa realidade da nossa alma, que é essa vida passageira, mas a vida da nossa alma vai ser eterna. Mas aonde ela vai passar a eternidade? No paraíso das rosas, do perfume de Jesus, da melodia das rosas, das plantas, né? Tive agora um testemunho aí que eu vi, o senhor que faleceu aí dias aí, viu, foi no paraíso, viu as rosas, viu, tem melodias, cada uma tem uma melodia, um perfume diferente, viu Jesus, Jesus mandou ele voltar. Então o paraíso é lindo, é uma vida perfeita de justiça. Esse mundo não tem justiça, né? As pessoas se revoltam porque não vê injustiça. O Valentino nos deixou um testemunho muito interessante. Ele mora em Brasília hoje, que eu saiba, né? Mas ele estava na época em Goiás. Valentino, um gaúcho evangélico de Brasília, viu e ouviu um vulto preto da morte com uma caveira e com uma fotografia do seu irmão na mão. Os demônios moscas da morte, da caveira, cara de caveira, eles têm documento das pessoas. Então os demônios têm uma tecnologia, eles têm foto das pessoas na mão, eles têm documentos, eles se movimentam em busca deles. O irmão de Valentino sofreu um acidente de caminhão e faleceu logo depois. Então ela veio pensando que que o Valentino era aquele homem da foto, e disse: Não, não sou eu, é meu irmão. Aí ela perguntou onde é que ele está. Ele, sem querer, fez assim um sinal e depois ele sofreu um acidente e morreu, né? Ele tinha cometido uma certa desonestidade com os irmãos e tudo. Então, isso é um testemunho de um vulto preto que apareceu para levar uma alma, e causar um acidente. Então, Jesus responde que o reino do mal, eles têm documentos, faleceu logo depois. Os demônios nos conhecem, os familiares e as famílias. Há um reino do mal, organizado, um reino, uma procuradoria, um arquivo, um cartório. Eles têm a maneira deles espiritual de organizar todo esse reino deles. E eles não se dividem, Jesus diz. Então Jesus responde que o reino do mal não pode ser luminoso com a libertação dos homens. Eles só fazem o mal, mas eles enganam para poder levar as almas. Pois se não fosse mal com os homens, não prevaleceria. Mas o reino da luz pode e liberta e salva os homens.
Mas a desconfiança dos homens com a luz de Deus, que é Cristo, é tanta que preferem as trevas, porque seus desejos são maus. E nós sabemos que são os nossos próprios pecados, a cada minuto, quantas maldades, quanto pensamento mal, pecaminoso passam por nós, no nosso coração. Quantos passam em nossos corações por minuto? Jesus então diz que se o mal fosse destrutivo e também salvador, ele se dividiria e se destruiria. Portanto, o mal só desenvolve a bruxaria, o engano, o crime, contra a lei natural, contra a lei de Deus e não pode salvar ninguém de verdade. Destrói a sociedade, engana com falsos milagres, falsos sinais, falsas promessas, falsas riquezas. A sociedade alheia à Constituição judaica cristã, os valores e princípios que estão na Bíblia judaica cristã, geralmente com novidades, o bem e a luz de Cristo, cura e salva e santifica na lei natural, social, espiritual e mental. Então tudo é de bom e tudo é de justiça e de verdade na lei de Cristo. Eu também soube do médico Fernando Lemos, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que viu vultos pretos levar a alma de um dos seus pacientes morto na sua frente em Porto Alegre, no hospital. Isso é testemunhado também por um tanatopraxista, que é aqueles que cuidam do cadáver, cuidador de cadáver para sepultamento. Eu vi de um tanotraxista aí no YouTube que os vultos pretos de um bruxo morto tinham olhos vermelhos. Então, além de aparecer esses vultos pretos, essas moscas de Beelzebub que leva a alma do cadáver, algumas moscas dessas têm os olhos vermelhos, até como parece Hollywood, esses filmes aí, essas ilustrações do demônio. Outra vez, o maquinista Jorge Vogue, de Venâncio, me contou que seu irmão bruxo da macumba, espiritismo, brasileiro, João Vogler, tinha uma fratura craniana e ele se movia os braços e pernas espantando vultos pretos, moscas de suas pernas, querendo arrancar sua alma enquanto ele o levava para a UTI no hospital acidentado. Então o rapaz estava acidentado com traumatismo craniano, mas ele estava vendo vultos pretos querendo arrastar a alma dele, tirar a alma dele dentro do corpo dele, antes dele morrer até. Colocou então que a luta que Jesus travou e trava, então ele parece que teve um livramento, ele não chegou a morrer num acidente de moto, mas os demônios, aqueles vultos pretos, causaram o acidente e queriam levar ele a alma dele de imediato, mas não foi suficiente o acidente para que ele morresse de imediato, e ele escapou, ele foi para o UTI e depois escapou. Conclui então que a luta que Jesus travou e trava com os demônios desde a Galiléia continua hoje e há sempre blasfemadores da obra da salvação do Evangelho, que é as obras de Deus que cura e expulsa os demônios. E vão-se embora as doenças. Fechou muitos anos, se passaram até que eu entendesse esse mistério de Deus e do Evangelho no mundo espiritual. Então você está vendo que eu conheci duas pessoas pessoalmente que contaram sobre esses vultos pretos. Eu já passei por isso, já vi esses vultos pretos e ouvi já, e a internet está cheia de testemunho, então isso não pode ser imaginação, é alucinação. Quando quer psicólogos, ou psiquiatras, ou médicos ateus, né? Isso é uma realidade espiritual, então a gente vê aqui mais um morto aí no tráfico aqui na cidade. Então a gente vê os jovens caindo no pecado, né? Não se arrependendo, não levando a sério a religião, a palavra de Deus, os princípios, os valores, as atitudes, né? A praxia, a prática, o caminho que é Cristo, o caminho da santificação. A gente vê muita maçonaria no Rio Grande do Sul. A maçonaria foi uma revolução francesa terrível, de guerras, que ele matou muito cristão e rei cristão e tomou o poder, né, de repente. E era um absurdo lá o que eles fizeram com a guilhotina, degolando as pessoas, os cristãos. Qualquer coisa, até se falasse rei, rei, ele degolava um papagaio, né? Então, a maçonaria sempre fala fraternidade, igualdade, né, solidariedade, fraternité, igualité, solidarité, mas não fala em santificação, sem a qual ninguém irá para o céu. Você pode ser fraterno, você pode ser livre, você pode ser solidário, né, um perfeito político, um perfeito comunista, mas se você não tiver santificação na sua vida sexual, na sua vida mental, na sua vida religiosa, espiritual, você vai para o inferno, para essas caveiras, para esse lago de fogo, para essas cavernas escuras, na companhia dos torturadores, essas moscas de Beelzebub, violentas, de olhos vermelhos. Então isso é uma realidade cósmica, multidimensional, de outra dimensão. O inferno e o céu, não precisa você viajar, sair daqui.
ele pode ainda aparecer na nossa dimensão, aqui mesmo na sala. Pode aparecer o céu, Jesus, os santos, ou pode aparecer o inferno. Eu já vi uma vez o inferno, o poço do inferno abrir assim de baixo, no meu quarto onde eu dormi. Então, as coisas espirituais são de uma outra dimensão, elas não são dessa dimensão física, material, do corpo mortal. Jesus tem um corpo imortal, de uma matéria celeste, espiritual e material, eterna e imortal. Então nós teremos com a ressurreição pela fé de Jesus. Então foi essa a mensagem que eu queria gravar e passar para o canal, para o grupo também Cruz e Força, e para nós temermos o pecado, né? A lei de Deus, os princípios. Então tudo está na lei de Deus e no Espírito Santo que nos consola e na luz de Jesus que nos ilumina. A lua e o sol. Desde Jesus criou o sol e a lua para governar o dia e a noite. Você acha que o sol e a lua foi criado Jesus para governar só para iluminar? É só um calor? É só. Não. O sol e a lua têm alguma coisa na mão de Deus que nos governa, né? Deus tem alguma energia, alguma força, alguma presença no Sol e na Lua que nos governa, que nos orienta, que transmitem sinais para nós e conhecimento. Com a fibra ótica, hoje nós sabemos, pela ciência da tecnologia e engenharia, ela traz informações. Aí você está ouvindo, talvez, esse vídeo pela fibra ótica. Então, será a Lua e o próprio cosmos, a energia do cosmos, Deus não usa como uma fibra ótica para nos trazer informação? Pense nisso. Deus é todo poderoso, o Criador de tudo. E essa informação está chegando para você e para os seus amigos e familiares. Se eles puderem ver, passe essa mensagem. Porque eu fico muito preocupado com o que eu estou vendo no mundo. O pecado no mundo sendo considerado nada. E levando as pessoas para uma condenação eterna no tormento do inferno. Eu recebi como que um sinal de uma pessoa muito próxima que faleceu, dizendo que estava sofrendo muito. Até hoje eu fiquei orando, pedi missa de sétimo dia para a alma dela, etc. E eu temo que quando a gente recebe os sinais assim, né? Porque a pessoa morre e diz que está sofrendo muito a sua alma. Eu já ouvi outras que morreram e disseram que era lindo o lugar onde ela estava. Também já ouvi muitas falando sobre os detalhes da sua vida particular. Veio na minha mente, não foi nenhum médio espírito que às vezes engana a gente. Veio na minha mente o seu som, a sua comunicação, de uma maneira transcendental. Eu creio que foi realmente Deus que permitiu que eu ouvisse aquela pessoa chegando no paraíso. Que era uma pessoa muito querida minha, muito próxima a mim. Então a gente nem está preparado para falar sobre esses assuntos, para ver esses assuntos abalam a saúde e a alma da gente, mas é necessário, porque está na palavra de Deus. E Jesus pode, com esses demônios, esse Beelzebub, essas moscas. Livre-se daquele, Senhor, que quer a tua fé, que tua palavra, teu Santo Espírito, batiza com o teu Santo Espírito. Ao ouvir essa mensagem, aceita o perdão dos seus pecados na cruz do Calvário, o seu sangue, a comunhão, a Eucaristia. Procure uma filiação cristã, um pastor, um padre, um mestre na palavra, na Bíblia, para esclarecer as dúvidas, seguir esse caminho de Cristo, só este caminho que se leva ao paraíso das flores, dos perfumes, da alegria, do louvor de Cristo e do amor ilimitado de Cristo por nós no Pai. Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe todas as nações cristãs de Deus. Em nome do Pai, esse que é Deus, Filho e Espírito Santo, ilumine e tenha misericórdia pelo seu rosto a nós. Amém. Esse que eu sou o Alf. Compartilhe, dê um like. E se inscreva e comente. Até uma próxima oportunidade. Alf.